Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde. Hoje estamos com a nossa psicóloga Maria Adelaide Basso. A gente está fazendo uma série para vocês na internet, para você repassar para os seus melhores amigos, para sua família, para quem você quer muito bem. Porque daí, ó, isso expande, vira notícia boa. É isso que a gente quer trazer aqui no seu programa Saúde. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Então a gente está, Maria Adelaide, fazendo uma avaliação do ser humano desde o pezinho, como eu tenho pensado. Porque eu revi o primeiro programa, onde a gente fala da Alquimic, que no segundo bloco eu vou mostrar para vocês que eu já estou adquirindo o segundo potinho já, porque eu já viciei. E eu vejo que além de psicóloga, tu quer mudar mesmo o ser humano, tu quer orientar, ajudar, modificar, transformar o meio ambiente da gente. Porque o meio ambiente não é só a selva, como a gente pensa, né? O verde, mas o nosso meio ambiente começa desde a nossa casa e principalmente do nosso ser humano, pessoa própria, individual. Lívia, a minha missão, ela é muito contributiva, eu acredito nisso. Então, de duas maneiras, né? Através da psicologia e agora através de um produto físico. Depois você vai contar mais sobre ele. E a psicologia foi algo que nasceu em mim desde muito cedo, porque eu sempre fui muito ouvinte das amigas, observadora dentro do meu lar, da minha mãe, do comportamento do pai, da dinâmica familiar. Então por aí eu comecei a observar que existiam porquês, né, o porquê das coisas, e cada vez me interessei mais pela área, então por isso hoje contribuo através desses dois caminhos. Olhando para o físico que tu sabe que a gente tem que cuidar, e principalmente na tua área, que é o mental, o emocional e as relações. E como é que fica essa questão da dependência emocional? Que eu acho que tem muita gente dependente hoje em dia. Sim, esse é um dos temas que talvez a nossa audiência mais precise prestar muita atenção e talvez assistir o programa 2 ou 3 vezes. Ele merece, esse assunto merece a importância porque ele é extremamente comum e relevante. A dependência emocional, ela está já categorizada no CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, como um transtorno de personalidade dependente. Tamanha importância, não só para as doenças, como um quadro que se instala numa pessoa e que ela vai ter que cuidar para sempre. Porque veja, um transtorno de personalidade dependente está categorizado em qualquer outra dependência, como a alcoólica, por exemplo. Dependência alcoólica, a pessoa ela vai ter um controle sobre a dependência alcoólica, mas se ela não cuidar dessa doença, ela volta a ser alcoolista. Então a dependência emocional, ela está na mesma categoria de outras dependências, alcoólica, de drogas, compulsão por compras. Então, a dependência emocional, ela se configura como? Numa pessoa que ela não se sustenta nela mesma, ela se sente muito fragilizada, muito indecisa, ela não consegue tomar suas decisões por conta própria e principalmente por 2 pilares, uma necessidade absurda por aceitação externa e validação externa, que é a aprovação externa. Então, como ela não tem isso internalizado, como se ela tivesse um buraco dentro dela, ela precisa ir no mundo pegar. Por isso ela é dependente, porque ela depende de outras pessoas. A emoção dela, a felicidade dela, o valor dela depende de coisas acontecendo no externo para ela acreditar. Ela confiar, ela valorizar, ela se enxergar. Então veja a complexidade que é viver sob esse aspecto, porque é uma pessoa pedinte.
é uma pessoa carente, extremamente carente emocionalmente, que não se sustenta nela mesma, que se os outros não aprovarem, ela não se aprova também. Então, é muito complicado viver nesse lugar, uma vez que a grande importância dessa pessoa, ela está no externo e não no interno. E isso pode durar para toda a vida e realmente acaba limitando muito a vida dessa pessoa, porque por trás desse quadro existe uma pergunta muito impactante, que é: se eu for como você quer, você fica comigo? Então, olha o que está perguntando isso, né? Se eu for como você quer. Então, é uma pessoa que se encolhe, é uma pessoa que se estica, é uma pessoa que se molda na necessidade do outro, se despersonalizando, saindo completamente da sua essência. Ela não tem ímpetos, não tem desejos, não tem um parâmetro em si mesma para que o outro fique com ela. Então eu digo que isso é muito perigoso porque nos relacionamentos conjugais, e isso aparece muito nos relacionamentos conjugais, aí não há amor, aí há apego. É apego isso. E isso é muito complexo para uma relação, porque ele vai estar baseado no controle, não no compartilhar, não naquela sensação de troca. Porque o carente, né? A pessoa carente, essa pessoa vazia, ela vai dar match, como diz agora, né? Com um controlador. Já pensou isso? Isso é muito complicado, porque essa pessoa carente, essa pessoa que é a dependente, ela vai se conectar com alguém que é o extremo oposto dela. Então, essa pessoa que é carente, ela vai precisar de um controlador, uma vez que ela mesma acha que não dá conta de controlar suas próprias emoções. E aí ela fica à mercê de relacionamentos abusivos, de violência, de obedecer e não trocar. Então ela acaba, como eu falei antes, se encolhendo, se esticando, enfim, se adaptando nessa relação. Por isso que aí não tem uma troca equilibrada, né? O que vai desfavorecer e muito a pessoa que é dependente emocional, porque ela não vai levar a cabo, levar à frente os seus próprios desejos, sonhos, objetivos de vida. Quando a gente vê, na maioria das vezes, essa pessoa, na bem da verdade, não tem vida. Estamos falando de relação, né, senhora psicóloga? Pessoas A e B já são diferentes, então essa relação é que a gente vai falar hoje. Voltamos já. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o segundo bloco desse programa que a gente adora, ainda mais quando a gente começa a pensar, enxergar pessoas que a gente gosta, que precisam das suas orientações, Maria Adelaide. E quais são as causas que a psicologia já sabe para essa questão de dependência?
que já tem CID, que isso já me deixou apreensiva. Eu digo, já é uma doença, então. É uma doença reconhecida no CID-10 e ela tem uma causa que é a dor do desamparo, a dor do abandono. Porque as doenças mentais e as emocionais, elas sempre crescem com a constituição do sujeito, né? Nós em si somos pessoas por uma estruturação, e essa estruturação começa até desde o momento zero, que é a concepção. Então, a dor do desamparo, do abandono, ela quer dizer o quê? Uma criança, né, lá com 0 anos, com até 2 anos, que em determinados momentos ela sentiu angústia, ela sentiu a necessidade até fisiológica de algumas coisas e ela não foi atendida. Mas esse não ser atendida não quer dizer que a mãe foi negligente, até pode ter sido em alguma instância, mas não é certeza de que é isso. Porém, a criança ela interpreta muitas coisas. Então, ela pode ter se sentido, sim, abandonada, pode ter se sentido negligenciada, e nesse espaço, essa angústia tomou conta dela. Essa angústia, ela foi tão forte que causou o trauma do desamparo. E quando uma criança se sente desamparada, ela sabe que se não tiver um adulto por perto, ela vai estar com a vida ameaçada. Então é como se abrisse um buraco dentro do peito dela, um vazio, e esse vazio vai perdurar para a vida toda. Mas na vida adulta ela vai aprender métodos de administrar esse vazio, né? Porque todo vazio no ser humano é normal que ele queira preencher, né? Então, esse vazio existencial, ele pode ser preenchido com compras, com comida, com bebida, com drogas e com uma terceira pessoa, que é o caso da dependência emocional. Então, como a pessoa ela se sentiu desamparada e ela não tem a autoestima e a autoconfiança lá do primeiro programa, ó. Quem viu o primeiro programa agora vai começar a entender como isso vai se consolidando nos quadros. E sugiro para quem não viu ver. Então, como ela não tem autoestima, ela não se estima, porque ela está vivendo a dor do desamparo, o vazio existencial, esse buraco dentro dela, ela não confia que consegue se sustentar, dar conta do que tem à frente, seja o que for. Por exemplo, ir para a escola, né? Uma criança ali com 3, 4, 5 anos, ela passa pela angústia da separação da mãe. Por quê? Porque já está vivendo a dor do abandono, a dor do desamparo. Então vai ser aquela criança que tem dificuldade de se adaptar na escolinha. E por sua vez a mãe também, de deixar ela na escolinha. Ambos têm a angústia da separação. Que um pouco é normal. Um pouco é normal. Porém, a criança, ela começa a interagir com outras pessoas e ela consegue se conectar com outras pessoas. E a mãe também, ela vai ter, digamos, uma dificuldade, porque, enfim, passou todo aquele tempo com o filho. E ela, embora esteja angustiada, ela sabe que ela tem que voltar a trabalhar, ela sabe que tem outras ocupações, e logo ela também se distrai e vai, né? Mas essa angústia da separação, nesse caso, ele vai ser mais difícil de superar. Então, por exemplo, a mãe ela vai tender a ficar na porta da escolinha a tarde toda, para que se o filho tiver qualquer desconforto, a professora já chama, ela já está ali. Então, isso já dá pistas, né, de que essa mãe tem dificuldade também de lidar com a sua própria dor do desamparo. Isso também não é legal. Não, por quê? Porque a mãe, antes dela conceber, isso é mais raro, mas antes dela conceber, dela trazer um filho no mundo, ela precisaria já lidar com as suas próprias coisas, né? Suas próprias emoções. Mas a gente sabe que na vida real não é assim. Mas fato é que essa criança ela vai se desenvolvendo com essa percepção de que ela precisa um outro. Então ela está sempre em busca de um outro. Ela vai ser aquela criança que vai querer o melhor amiguinho, que quando tiver um outro amigo que quer ser amigo do melhor amigo dele, ele vai ficar com ciúme. Ele é territorialista. É tipo assim, não, esse aqui é meu amigo. Ninguém mais vai poder ser amigo do meu amigo. Vai querer muito coisas.
né? Os materiais, não vai querer dividir, vai ter dificuldade para dividir até com irmãos, é tudo dele, dele, dele. Por quê? Porque eu preciso preencher esse buraco. E aí vai se tornar um adulto que vai se moldar à necessidade do outro para ser aceito e aprovado, muito embora isso seja sacrificante. E é bom que eu traga assim, ó, alguns sinais e sintomas para as pessoas começarem a se identificar. E depois, abaixo da gravação aqui do nosso programa, terá perguntas para as pessoas fazerem um teste. E depois a gente fala mais sobre isso. Mas essa pessoa que se torna o adulto dependente não tem uma felicidade em si mesmo, né? Ele não consegue se sentir feliz na própria vida, na própria pele. Então ele precisa estar com alguém, estar numa situação para ele se dar por feliz, se dar por satisfeito. Por quê? Porque toda essa aprovação, essa validação vem do externo. Dentro é fraco. É uma identidade muito fraca. Frágil, que é sensível demais. Como eu dizia, não tem autoestima. Então, em ambientes onde não existe validação para essa pessoa geralmente não fica. Então, por exemplo, a pessoa dependente, ela vai para um trabalho, vai para uma empresa, uma grande corporação, por exemplo. E ela tem afazeres, ela tem o trabalho dela, as funções lá. E se o líder não vai e diz que tá certo, diz que é assim mesmo, ela se sente totalmente perdida. Ela precisa sempre alguém controlando ela para ela ter direção. Então, às vezes, ela até sai do emprego porque o líder não é bom, o chefe não é bom, porque não situa ela. Então, uma pessoa muito indecisa, confusa, que precisa do julgamento, opinião do outro, muitas vezes não sabe nem avaliar se gostou da própria roupa, próprio corte de cabelo, né? Se alguém diz, tá lindo teu cabelo, então tá bom. Se ninguém diz, ela vai achar que não tá bom. Então ela precisa constantemente do externo para ela se alimentar, se nutrir internamente. É muito complicado. Voltamos já para orientações. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos ao terceiro bloco, é o que a gente mais gosta, porque a gente quer saber o que fazer, né? E sempre Maria Adelaide ajuda. Maria Adelaide, que está à frente desse super projeto dela, ela tem uma empresa chamada Alchemic Poções, que são poções que estão me ajudando na parte digestiva para dormir e ter energia. Um beijo para a Delta, para a Silvana Rovani, que também está aderindo à parte da energia, né? Este aqui, ó, inclusive eu tomo junto com as refeições. Pode tomar antes? Olha, eu fazendo propaganda já. E eu já vim me adquirir mais um. Isso aqui é vida real, tá? Já fiz o Pix para ela aqui, já levei para casa. Garota, dependência emocional. Já descobrimos mais ou menos as causas, com exemplos
Acho que seguimos nos exemplos, mas também em como ajudar, melhorar e procurar também uma psicóloga logo. Esse quadro exige, né, Lívia? Esse quadro precisa mesmo de um profissional acompanhando, uma vez que uma pessoa ela não vai conseguir superar esse quadro, estabilizar esse quadro por conta própria, só com post no Instagram, pesquisa no YouTube. Ela pode saber, mas existe um processo interno que precisa ser conduzido por um profissional para ela conseguir estabilizar esse quadro, uma vez que ele não tem cura. A dependência, como uma dependência alcoólica, uma dependência para drogas, né, uma dependência para compras, é uma dependência, e isso, na estrutura da personalidade dessa pessoa, não vai simplesmente sumir, né? Vai estar guardada ali esse quadro, ela vai administrar, ela vai viver muito bem, ela pode ser muito feliz, apesar de, mas vai precisar de um trabalho profissional realmente para chegar nesse lugar. E eu digo que é muito comum esse quadro, bem mais comum do que a gente pode imaginar, porque ele vem de dores emocionais existenciais, que vai ser o nosso próximo assunto, né? Que eu até quero convidar as pessoas já para assistir as dores existenciais, porque é da existência do ser humano, que também elas não vão sumir, e que bom que não vão sumir, porque através disso é que vão surgir os talentos da pessoa. Através da dor vem talento. Mas o quadro de dependência emocional, ele tem na sua categoria quadros mais intensos e menos intensos. Os menos intensos, as pessoas elas precisam da validação externa, elas precisam que outras pessoas digam que ela é bonita, para ela acreditar que é bonita, porque a autoestima dela é muito frágil. Nossa, e quando diz que tá feio, então? Vai no fundo do poço. Vai no fundo do poço. Elas são bastante depressivas, né? Essas pessoas dependentes, elas são muito ansiosas e depressivas. Por isso, a necessidade do tratamento, às vezes até medicamentoso. Enfim, agora, se ela está num grau mais acometido, que aquilo realmente foi lá para a estrutura psicológica e emocional dela, ela vai se envolver em relacionamentos tóxicos, abusivos, com narcisistas, às vezes com psicopatas. Ela acaba sofrendo violência física, violência psicológica, violência financeira, moral. Então, é um quadro que realmente precisa de atenção. Por isso que abaixo desse vídeo existe um teste de 20 questões. Quando a pessoa ela olha essas 20 sentenças e ela se identifica com pelo menos 5, deu ok para dependência emocional. Então, ali dá pistas para ela. Vamos responder bem, de uma forma bem sincera, para a pessoa assim, ó, ela se identificar, porque olha, a gente só cura aquilo que reconhece. Então, a pessoa tem a chance de se curar, de evoluir o comportamento dela para viver bem, para viver plena, para não precisar que o outro aprove ela, para ela se sentir bem dentro da própria pele. E o tratamento, ele se dá com o quê? Com a recuperação da autoestima dela. É uma reconstrução da autoestima, da autoimagem, que muitas vezes é muito limitada, ela se vê só no ângulo dos defeitos, das dificuldades. Muitas vezes ela não aceita o próprio corpo, ela acha defeito em tudo, ela faz 200 plásticas se tiver à disposição de condições, ela se modifica aonde puder, né? Então ela acaba despersonalizando-se. E veja só, uma pessoa que não tem a sua própria identidade, a sua própria personalidade, ela vai se acomodando naquilo que os outros precisam, né? E querem para ficar com ela. Portanto, ela não tem vida própria. E o tratamento tem essa ideia, é dar uma vida para essa pessoa viver independente dos outros. O espírito da coisa é esse, ó, é independência, é desdependência, né? Então precisa trabalhar a autoestima, a autoconfiança. Ela tem que conhecer os próprios valores de vida, ela tem que conhecer o sabor que tem ela sonhar para a própria vida, porque senão ela sonha o sonho do outro. Digamos assim, que o marido ou os filhos querem fazer uma viagem, aí perguntam para ela, onde é que você quer ir? A dependente geralmente ela aceita onde o outro quer ir. Ela não tem uma opinião própria. Ela não tem o desejo, a escolha. Ou se ela fala e alguém recrimina, por exemplo, ela vai dizer, não, eu quero conhecer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma porcaria, então não quero mais. Agora eu quero ir aonde tu acha que é bom.
né? Então ela acaba julgando aquilo que vem de dentro dela sempre negativamente. Por isso, reconstruir essa autoconfiança, dar uma vida para ela, criar objetivos pessoais e não só conjugais, familiares, porque ela acaba abrindo mão dela mesma em favor do outro, acreditando que dessa forma o outro valorizará ela e, por sua vez, então ela também pode acreditar que ela tem valor. Então o trabalho, ele é muito lindo, porque vai florescendo essa pessoa, já que ela achou que ela estar murcha, dando uma associação com uma flor, né? Tá tudo bem enquanto o outro tá bem, né? A pessoa diz assim, eu vou fazer de tudo para você ficar bem, porque se eu vejo que você tá bem, então é porque eu tenho valor, é porque eu valho, é porque eu fui competente, né? Olha que loucura isso. Tudo para manter aquela pessoa ali do lado. Tudo para manter aquela pessoa. Eu diria que não é do lado, é em cima. Do lado, né? É em cima, porque o outro controlador monta no dependente emocional, né? Ele é o codependente. O codependente, ele depende da dependência do outro. Ele não é santinho, ele não é bonito, ele tem uma dificuldade emocional também, porém o dependente, ele é o submisso, né? É aquela pessoa que faz tudo pelo outro. E o outro, então, ele se vê no direito de explorar, de fazer coisas para que, afinal de contas, esse dependente tem que ser útil, né, para alguma coisa. Se ele não tem vida própria, se essa pessoa ela não escolhe a própria vida, se não tem objetivos pessoais, não tem a preferência, sua própria preferência, então ela vai servir para quê? Então o controlador, ou o narcisista, ou o psicopata, vem dar uma ocupação para ela. E num primeiro momento isso pode parecer assim, como é legal, né? Um ajuda o outro. Isso não é ajudar, né? É como eu disse no começo, é uma relação por apego, é por necessidade, não é por espontaneidade, vai ter muita cobrança, vai ter muita exigência, vai ter muita força, sabe? E o amor é leve. O amor não é para fazer força. O amor é algo fluido que vai acontecendo num ambiente de troca. E ali não tem troca. Respondam as perguntas, entrem em contato com a nossa super psicóloga nos telefones que vão aparecer aqui e nos vemos no próximo programa. E dá pano pra manga, hein? Vai ser ótimo. Tchau.